Olá! Estamos aqui para a leitura de mais um capítulo do livro do Nathaniel Branden, Como Aumentar Sua Autoestima, que é esse daqui. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 6, que é a integração do eu mais jovem, e esse capítulo eu vou subdividir ele em duas fases, que é a respeito da criança e do adolescente. Tá? A ideia da autoestima, ela tem a ver com a integração do eu, essa ideia de plenitude, de completude, de um eu integral e não de um eu ideal. Então, quando nós falamos a respeito da integração da criança, é importante a gente entender o seguinte: para que é importante fazer isso? Não é que tem uma criança dentro de você ou que tem um adolescente de você. É que, veja, na nossa formação, na constituição da nossa psique, nós nos lembramos disso. Então, temos na nossa memória o registro de quando éramos crianças, o registro de como éramos adolescentes. E esses registros são estímulos. Quando nós lembramos disto, nós sentimos emoções. Essas emoções que nós sentimos e a maneira pela qual a gente olha, a maneira pela qual a gente lembra de nós mesmos quando crianças e quando adolescentes, né, pode corroborar ou não com crenças negativas que nós temos sobre nós, pode fazer com que a gente sinta emoções negativas a respeito daquilo que fizemos, pode fazer com que nós tenhamos avaliações injustas a respeito de nós mesmos. Então, este é o motivo pelo qual é tão importante essa questão da integração do eu mais jovem, tá? De nós olharmos para quem fomos quando adolescentes, quando crianças, quando jovens adultos, dependendo da tua idade, né? E conseguirmos com isto, temos um novo olhar. Um olhar que integra, um olhar que aceita aquilo que aconteceu, um olhar que faz com que a gente sinta uma certa compaixão, vamos dizer assim, por quem nós fomos, mesmo que a nossa vida tenha sido muito difícil. Então, vou trazer aqui algumas ideias que ele traz sobre o tema. Há muitas razões pelas quais as pessoas acham que não podem perdoar a criança que um dia foram. Como os pacientes aqui citados, eles negam e rejeitam aquela criança. Traduzido em palavras, sua atitude se resume ao seguinte: não posso perdoar o fato de que eu tinha tanto medo da minha mãe, de que buscava tanto a aprovação de meu pai, de que me sentia tão pouco amado, de que eu tinha uma necessidade de atenção e de afeto, de que eu estava tão confuso com as coisas, de que de certa forma provocava minha mãe sexualmente, de que fiz alguma coisa, mesmo que não saiba o que, para meu pai me molestar, de que eu era tão desajeitado na aula de educação física, de que eu era tão intimidado por meu professor e por aí vai. Então, a questão é que muitas vezes coisas terríveis acontecem com a gente. Muitas vezes nós sentimos coisas que nós, depois, consideramos inadequadas. E quando olhamos para a nossa história e vemos isso, nós não conseguimos nos perdoar. Quando nós não conseguimos nos perdoar, nós tentamos dizer não. Negar aquilo que fomos. Negar aquela pessoa que criamos naquele momento. E isso, gente, é algo que acaba com a nossa autoestima. Porque se a gente não aceita quem nós fomos, nós também não conseguimos nos aceitar. Né? De fato, a criança que fomos pode ser recordada como uma fonte de dor, raiva, medo, vergonha ou humilhação. Aquilo que eu falava antes, o estímulo. A memória de eu mesmo. Qual é a emoção que causa? Né? Pode ser reprimida, negada, repudiada ou esquecida. Rejeitamos aquela criança, assim como outros talvez já fizeram conosco. E nossa crueldade segue indefinidamente por toda a vida, no teatro de nossa própria psique, em que a criança continua a existir como uma subpersonalidade, como um eu criança. Quando aprendemos a perdoar a criança que fomos pelo que ela não sabia, ou não podia fazer, ou não podia enfrentar, ou sentiu, ou não sentiu, quando entendemos e aceitamos que aquela criança estava lutando pela sobrevivência da melhor maneira que podia, o eu adulto deixa de ser um adversário do eu criança. Uma parte deixa de estar em guerra com a outra. Nossas relações adultas tornam-se mais adequadas, assim como as nossas reações. Então, qual é a importância, né, de fazermos esse movimento de lembrarmos de coisas tão dolorosas assim, lembrarmos da criança que fomos, lembrarmos das emoções difíceis pelas quais passamos e depois, com isso,
integrarmos isso. É exatamente por isso aqui. Porque aquela memória, psiquicamente falando, ela não é apenas uma memória. Ela também é uma fonte de comportamento. Então, enquanto eu olho para mim, criança, de uma determinada maneira, esta memória não fala apenas do que eu passei. Essa memória também é um registro ainda vivo de como eu funciono. Não é à toa que muitas pessoas, por exemplo, ainda têm medo de uma figura de autoridade, por exemplo, porque elas se veem como crianças. Agora, quando essas pessoas, por exemplo, olham para elas mesmas e olham essa criança com medo e não conseguem aceitar aquele medo que elas sentiam do pai ou da mãe, o que acontece? Elas continuam reagindo do mesmo jeito. A partir do momento que a gente toma consciência dessa criança que fomos e dos medos, enfim, das coisas que ela sentiu, é que nós podemos começar a fazer mudanças neste comportamento. Mudanças no que a gente viu, no que a gente viveu. Né? Nós não mudamos a história. A história continua escrita do jeito que foi. Nós mudamos o olhar sobre essa história. Tá? Neste caso, quando o eu criança é abandonado à inconsciência, rejeitado ou repudiado, nos tornamos fragmentados. Não nos sentimos inteiros. De certo modo, nos sentimos alienados. E a autoestima é com isso atingida. Sempre há a percepção de que de alguma forma a criança ainda existe na psique, como um estado mental, e tem uma contribuição a dar para a vida do adulto. E quando isso ocorre com um eu mais rico e pleno, emerge da descoberta. Outras vezes, acontece a triste constatação de que o adulto, erroneamente, acredita que tem que se livrar daquela criança para poder crescer. Isso daqui é algo muito importante, porque geralmente o maltrato, a falta, a carência que a criança sofreu é exatamente o que ela vai reproduzir com ela própria, enquanto adolescente e enquanto adulto. É muito comum ver isso. Mesma maneira que o pai ou a mãe tratou a pessoa, ela acaba de certa forma se tratando. E às vezes tratando os outros também. Por esse motivo é que tomar o eu criança para si de volta, tomar posse daquelas memórias que você teve, é muito importante. É um fator fundamental. Sem isso, nós continuamos repetindo cegamente tudo isso que o Nathaniel havia descrito aqui antes. Né? Todas as dores, né? O medo da mãe, a busca de aprovação pelo pai, ter sido tímido, ter tido vergonha, não ser durão, ter perdido alguma coisa, ter levado, às vezes, né, na adolescência já um partifre do namorado, e a gente não se perdoa por isso. Essa falta de perdão e também, não só o perdão, né, porque a gente fica falando bastante de perdoar, mas assim, existe uma parte que é perdoar a criança, existe outra parte que é assegurar a ela que você vai continuar ali, né, você está ali, e de também, de uma forma mais profunda, um agradecimento, no sentido de que aos trancos e barrancos, mesmo passando por todas aquelas dificuldades, aquela criança conseguiu. Aquela criança chegou em algum momento. Porque você está ali agora falando com aquela criança. Então, de alguma maneira, ela deu certo. E isso é uma questão muito importante para a nossa psique. Essa sensação de que, mesmo com todas as dificuldades, de alguma forma, nós sobrevivemos. E nós conseguimos continuar no mundo e nós continuamos tendo possibilidades de mudança. Né? Então, a integração do eu criança, desse estado mental, como ele diz aqui, é muito importante para que a gente se una novamente a nós. A experiência, isso é difícil para algumas pessoas entenderem, porque elas falam, pô, mas já faz muito tempo que eu não sou mais criança. Né? E é exatamente essa a questão. Faz muito tempo que não somos crianças. Mas muitas vezes continuamos agindo como uma. Por quê? Porque nós aprendemos coisas lá. Então, o eu criança é aquela criança que teve alguns aprendizados e esses aprendizados continuam existindo. Nós somos criando coisas em cima desses aprendizados. Portanto, aquele aprendizado lá de 10, 20, 30 anos atrás, ele continua existindo com a mesma força que existia naquela época. Sendo assim, não importa quanto tempo, cronologicamente, que você não é mais adolescente ou criança, mas sim o tempo psíquico. E naquele tempo psíquico você ainda é aquela criança. Eu vejo isso o tempo todo em consultório. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse capítulo, tá?
Próximo vídeo eu vou falar a respeito dos adolescentes, que é uma outra fase da vida. Aqui nós vamos sobre a infância e depois nós vamos falar sobre a adolescência. Ok? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.